Então o que Tomás vai querer fazer? Ele vai querer fazer uma síntese. E ele faz talvez a mais importante síntese da história do pensamento filosófico. O MacIntyre, que é um filósofo, um escocês que deu aula na Inglaterra e Estados Unidos, ele comenta que o que fez Tomás realmente foi único de um autor só fazer uma tarefa, uma empreitada dessa, que foi unir numa nova síntese duas tradições que eram incompatíveis à primeira vista. E a partir dessa união ele cria uma nova tradição de pensamento. Ele teria unido uma tradição agostiniana com uma tradição aristotélica, clássica. E dessa tradição vai surgir a filosofia escolástica tomista. Então, para fazer essa sua tarefa, Tomás estudou muito Santo Agostinho, estudou muito Aristóteles, e para ele não poderia haver incompatibilidade entre fé e razão de modo algum. Porque o mundo é um mundo que é racional. Racional por quê? Porque Deus o criou. Ele trata tudo isso filosoficamente. Deus o criou, não seria exatamente filosófico que Deus o criou, mas que Deus fez o mundo. Aí, atrás da regularidade que há nos fenômenos, atrás, vamos dizer, da nossa capacidade de entender a natureza, por tudo isso é possível porque há uma razão que coordena todo o universo. E essa razão é a razão divina. E essa mesma razão divina que fez o universo, com essa mesma razão se revelou ao ser humano através dos judeus, dos profetas, né, dos patriarcas, dos profetas, e de uma maneira plena em Jesus. Então, se Cristo é a revelação de Deus e o mesmo Deus foi quem fez a natureza, se a filosofia vai estudar a natureza e a fé vai se apropriar da revelação para poder entender o mundo, não pode haver incompatibilidade. Tem que haver harmonia entre razão e a fé. E ele nunca vai desistir dessa noção, de aceitar o que é verdadeiro filosoficamente e mostrar que esse verdadeiro filosoficamente não vai contra a fé. Sem dúvida, há elementos da fé. Se Tomás não aceitasse isso, ele seria um gnóstico, né, ou um racionalista, mas ele aceita. Há elementos da fé que estão além da razão humana. Nós não somos capazes de prová-los só com a nossa razão. Mas o estar além da razão não significa que seja irracional. Você pode, com a razão, mostrar que aquilo não é absurdo. Porque o que fosse absurdo, o que fosse irracional, tampouco poderia ser revelado por Deus, porque Deus sempre age de acordo com a razão. Uma razão dele que é superior. Razão em Deus não é exatamente a palavra certa, é mais inteligência, né? Mas serve aqui um pouco para a gente se compreender. Então, ele aceitou essa tarefa, procurou realizá-la. Muita gente achou que era impossível, então ele teve pessoas, detratores, tanto entre os aristotélicos como entre os franciscanos, ou os agostinianos, melhor dizendo, né, os que defendiam ele. Mas pouco a pouco ele também criou um grupo de pessoas que foram levando adiante a sua própria filosofia. Tomás, ele foi primordialmente um teólogo. Teólogos, eles faziam filosofia também. Eles precisavam da filosofia para compreender bem a teologia. É o que eu falei para vocês. Se não há disparidade entre filosofia e teologia, tem que haver harmonia. Então eu devo usar a própria filosofia para raciocinar em cima daquilo que foi revelado por Deus, para compreender o melhor. Crer para entender e entender para crer. São duas frases, duas expressões de Santo Agostinho, que Tomás aceitou plenamente essa ideia. E esse entender se faz com a razão, usando todo o instrumental filosófico que estava à sua disposição. Então, é uma coisa assim para mim, eu sempre achei muito inspiradora ver como a filosofia avançou naqueles séculos, empurrada pela própria teologia. O interesse teológico fez com que houvesse um estudo mais sério dentro da filosofia.